Olá, estudantes do 8º ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 23 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Sei que a gente já comentou um pouquinho anteriormente sobre elas de maneira individual, maneira indireta, digamos assim, mas dessa vez a gente vai explicar elas, as definições, o que define a primeira lei de Newton, qual a definição dela, qual a definição da segunda e da terceira lei de Newton. São apenas 3 leis e a gente vai comentar ainda sobre o princípio do atrito. A gente vai comentar sobre esse princípio do atrito, como que ele funciona e como que ele interage com as 3 leis de Newton, certo? Nós vamos trabalhar então com a definição das leis de Newton e suas aplicações no nosso dia a dia, como que a gente pode, aonde nós vemos no nosso dia a dia essas leis de Newton atuando, e vamos falar também uma breve história, um breve histórico sobre quem foi Isaac Newton. Por que é importante isso? Conhecer quem foram os cientistas, os grandes cientistas, ou alguns dos grandes cientistas pelo menos. Porque a gente consegue entender o período em que ele viveu. Aí você faz uma associação lá na história e na geografia. Nesse período estava ocorrendo uma guerra lá, ou aquela sociedade passava por uma certa dificuldade, ou, pelo contrário, ele teve uma vida fácil, foi expansão do período de estudos, enfim. A gente consegue relacionar e entender um pouquinho melhor o quão grande essas pessoas são. Porque mesmo na dificuldade que elas enfrentavam nos seus dias, elas conseguiram trazer respostas para muitas perguntas que a humanidade vem sempre formulando, e essas respostas são carregadas até hoje, por mais de alguns séculos às vezes. Enfim, é importante a gente ter essa noção do período que as pessoas viveram, os grandes cientistas viveram, e das suas contribuições para a nossa sociedade nos dias de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje, específicos. Vamos apresentar as 3 leis de Newton, bem como as suas aplicações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos conhecer a força de atrito e vamos conhecer uma breve história sobre o Isaac Newton. Preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Essa primeira parte sobre a histórico de Newton não precisa fazer grandes anotações. Não vai ser cobrado futuramente sobre esse histórico, mas depois, quando nós estivermos falando sobre as 3 leis de Newton, que é um dos principais trabalhos de Newton, apresentados por Newton, essa parte vocês vão precisar fazer anotações. E essas anotações vocês vão utilizar posteriormente, tá certo? Vamos começar então. As leis de Newton. No decorrer dos nossos estudos sobre a física, nos deparamos algumas vezes com as ideias e com as leis de Newton. Como a força necessária para mover um corpo é a gravidade dos planetas. Isso faz parte das leis de Newton. Basicamente, a parte prática das leis de Newton nós já trabalhamos. Agora podemos compreender com maior facilidade a teoria por trás dela, qual o conceito por trás dela e as suas implicações no nosso dia a dia. Como que nós podemos utilizar as leis de Newton? Eu empurrar essa carteira, eu estou aplicando a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Mas por quê? E é isso que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Antes, um breve histórico sobre Isaac Newton. Isaac Newton foi um cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês. Eles não gostavam de ser uma coisa só, que nem nós. Eu vou me formar para ser professor, eu vou me formar para ser padeiro, enfim. Lá eles gostavam de ser tudo e mais um pouco. Uma figura multifacetada, foi um dos maiores cientistas da história. Deixou importantes contribuições principalmente na área da física e da matemática. Seu método rigoroso de investigação experimental, associado a uma precisa descrição matemática, tornou-se um modelo de metodologia e investigação para as ciências. Então, ele utilizou um método para a investigação experimental associado à prática e à descrição através
de princípios matemáticos. Lembra que a gente já comentou que a matemática ela é exata, uma ciência exata. Então, se você segue os teus estudos científicos baseados na matemática, eles tendem a ter uma certeza maior. Então, você tende a estar certo depois dos cálculos matemáticos estarem corretos. As suas teorias, os teus experimentos vão ter um resultado mais positivo. Então, esse método de investigação desenvolvido por Newton é utilizado até hoje para, enfim, estudos científicos de maneira geral. Famoso por sua lei da gravitação universal, enunciou ainda as leis do movimento, descreveu os fenômenos ópticos de cor dos corpos, natureza da luz e decomposição da luz. Desenvolveu o cálculo diferencial integral, importante ferramenta matemática utilizada em diversas áreas do saber. Foi ainda o primeiro a construir um telescópio de reflexão em 1668. Então a gente está falando de quase 400 anos atrás. É muito tempo, se formos pensar. E ele promoveu tudo isso. Ele que descreveu aqueles fenômenos ópticos que nós estudamos no começo do ano. Ele que falou sobre a lei da gravitação universal, que todos os corpos sofrem gravidade. Ele que postulou essas leis do movimento. Precisa ter uma força relacionada, a força de um corpo vai estar relacionada com a aceleração dele e com a sua massa. Enfim, há 400 anos atrás ele postulou isso. Nasceu em uma pequena vila na Inglaterra no dia de 25 de dezembro de 1642. Foi batizado com o mesmo nome do pai, que havia falecido alguns meses antes do seu nascimento. Como sua mãe Hannah, Newton casou-se novamente e mudou-se para outra cidade, ele foi deixado aos cuidados da avó. Em 1661, ingressou na Trinity College, em Cambridge. Embora o currículo em Cambridge fosse baseado na filosofia de Aristóteles, Newton se dedicou aos estudos de diversos autores ligados à filosofia mecânica. Formou-se bacharel em Humanidades em 1665. Nesse mesmo ano, a Inglaterra foi devastada pela peste negra, e vários estabelecimentos foram fechados, inclusive a Universidade de Cambridge, onde ele estudava e trabalhava. Assim, Newton foi obrigado a retornar para sua casa na fazenda. Nesse período de isolamento, teve a oportunidade de buscar soluções para todos os seus questionamentos que havia começado a fazer a partir de seus estudos em Cambridge. Nessa época, fez experiências com prismas, o que levou à teoria das cores e começou a desenvolver o telescópio de reflexão. Estudou ainda o movimento circular e analisou as forças relacionadas com esse movimento. Aplicou essa análise ao movimento da Lua e a dos planetas em relação ao Sol, o que seria a base da sua teoria gravitacional universal. Voltando a Cambridge em 1667, Newton tornou-se professor em 1669. É promovido a professor lucasiano, principal professor da matéria que ele lecionava, de matemática, e foi eleito um membro da Sociedade Real em 1672. E apesar da admiração que despertava, seu temperamento retraído e a sua dificuldade em receber críticas o fez relutar em publicar os seus trabalhos. Apesar disso, em 1687, publicou seu livro mais famoso, Filosofia Natural com Princípios Matemáticos. Publicou Óptica em 1704, que alcançou um grande público graças a uma linguagem mais acessível. As pessoas conseguiam entender com mais facilidade, não precisavam ter um conhecimento físico ou matemático para entender como é que ele funcionava. Em 1705, é sagrado cavaleiro pela rainha Ana, passando a ser chamado de Sir Isaac Newton. Faleceu em Londres no dia 31 de março de 1727, devido a problemas renais. Enfim, essa é uma imagem de Isaac Newton e alguns dos seus trabalhos, a lei da gravitação universal, o trabalho com os prismas e a óptica, né? As luzes, as cores, telescópio que ele utilizava para observação e o movimento dos corpos,
representado pela maçã. Ah, a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, lá tem aquela historinha, e daí ele descobriu a gravidade. Enfim, não é bem assim, mas o que nós podemos tirar da história de Newton? Ele não viveu com os pais dele. O pai dele faleceu antes dele nascer, a mãe dele casou-se novamente e ele viveu com os avós, com a avó. Ele passou por dificuldades, assim como nós passamos no momento atual, a pandemia lá, ele teve a peste negra que devastou boa parte da Inglaterra. Enfim, e mesmo assim, com todos esses acontecimentos na vida dele, ele conseguiu crescer na profissão dele, que ele escolheu como professor. Ele conseguiu exercer várias pesquisas, ele trouxe vários conhecimentos novos e várias respostas para muitas perguntas que a humanidade tinha desde que começaram as anotações, desde que os filósofos começaram os estudos sobre as ciências, sobre a vida, sobre várias teorias, enfim. E até hoje, 400 anos, 300 anos depois dele ter morrido, nós ainda lembramos e utilizamos os princípios que ele descobriu, os experimentos que ele realizou, os experimentos que ele fez ao longo de sua vida, nós utilizamos no nosso dia a dia e utilizamos para melhorar cada vez mais os conhecimentos científicos, os aparelhos que nós utilizamos em casa, na medicina, enfim, para viajar para o espaço ou para observar micróbios e descobrir cura para várias doenças, certo? Uma breve história. Então, nada impede que nós, mesmo nesse momento de pandemia ou futuramente, não sabemos como vai ser, nos tornarmos grandes, sermos lembrados durante muitos e muitos anos. Então, vale a ideia desse pensamento, conhecer que mesmo com dificuldades podemos chegar longe. Vamos falar um pouquinho sobre as leis de Newton, as 3 leis de Newton que comentamos no início. A primeira lei de Newton afirma que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que sofra ação de uma força resultante não nula. Também chamada de lei da inércia, o princípio da inércia, ela foi concebida por Isaac Newton e ele se baseou nas ideias de Galileu sobre inércia para formular sua primeira lei de Newton. O que ela quer dizer? Um objeto permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força diferente de zero atue sobre ele. Se eu colocar uma bolinha de papel em cima da mesa, ela vai se manter em repouso, sem se mover, a menos que uma força diferente de zero, a menos que eu empurre ela ou que bata um vento, essa força vai estar atuando sobre ela, mude, altere o seu movimento. Ou, se nós pensarmos no espaço, se eu jogar uma bolinha no espaço, lá no espaço não tem ar, não tem nada que interfira no movimento dessa bolinha, ela vai se manter em movimento retilíneo uniforme, ela vai se manter num movimento reto indefinidamente até que ela bata num planeta, sofra a atração de uma gravidade ou que uma pessoa segure ela. Então, uma força diferente de zero, pare o seu movimento. Inércia. Inércia é a resistência oferecida por um corpo à alteração de seu estado de repouso ou movimento. Quanto maior a massa do objeto, maior a sua inércia, ou seja, maior a resistência que esse corpo oferece à alteração do seu estado. Assim, a tendência de um corpo que se encontra em repouso é continuar em repouso, a menos que alguma força passe a atuar sobre ele. Então, se eu tenho essa carteira, uma carteira na minha sala, uma mesa na minha sala, enfim, ela vai tender a se manter em inércia, se manter parada. A menos que eu aplique uma força sobre ela suficiente para movê-la. Quanto mais pesada essa mesa for, quanto maior for a massa dela, maior vai ser a força que eu vou ter que aplicar sobre ela. Então, quanto mais massa essa mesa tiver, maior é a sua inércia, tá certo?
Da mesma forma, quando a resultante das forças que atua sobre um corpo em movimento é nula, ele continuará a se mover. Nesse caso, o corpo terá um movimento retilíneo uniforme, ou seja, o seu movimento será em linha reta e sempre com a mesma velocidade, como aconteceu com o rapaz ali que colidiu, estava andando de moto e colidiu sobre uma pilha de pneus. A moto recebeu uma força diferente de zero e parou. Então foi o suficiente para parar o seu movimento, diferente da pessoa, do piloto que estava em cima. Ele não foi parado pelos pneus, ele se manteve em velocidade retilínea, em movimento retilíneo uniforme, se manteve na mesma velocidade e foi arremessado pela moto, em teoria. O mesmo nós temos aqui com uma pessoa transportando sobre o carro um micro-ondas, por exemplo. Se o carro parar, o carro tem atrito, os pneus vão frear o carro. Mas se o micro-ondas em cima do carro não tiver amarrado, esse atrito, essa frenagem do carro, não vai impedir que o micro-ondas seja arremessado para frente. Ele se mantém no mesmo movimento. Ou uma pessoa que está no espaço lá, eles comemoram e um deles pula. Se não tem gravidade nenhuma, você pular no espaço, no vácuo, num foguete, você vai ser arremessado indefinidamente pelo espaço. Você vai viajar pelo espaço. Por isso que tem os cabos, sempre nos filmes, né? Tem aqueles cabos que prendem a pessoa no foguete, enfim, na estação espacial. Porque se ela pular, se ela se empurrar, se ela sair de próximo da estação, do foguete, ela vai viajar, vai manter o movimento retilíneo constante até que alguma força pare, até que o cabo seja esticado e puxe essa pessoa para próximo do foguete novamente. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante e inversamente proporcional à massa do corpo. Então, a aceleração de um corpo. Quanto mais força utilizar para jogar uma pedra num lago, estou usando mais força, então essa pedra vai ter uma aceleração maior. Agora, se eu aumentar a massa da pedra, o tamanho da pedra, pegar um bloco de concreto paralelepípedo da rua e for tentar jogar no lago, eu vou ter que usar muito mais força para ela adquirir uma pequena aceleração, porque a massa dela vai ser inversamente proporcional à sua aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Também chamado de segundo princípio da dinâmica, é representada pela fórmula a seguir: força igual a massa vezes a aceleração. Além da força necessária para alterar o estado de inércia de um corpo, a segunda lei de Newton possibilita que descubramos a intensidade da força peso, que atua sobre os corpos, com a seguinte fórmula: peso igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, para a gente fazer um pequeno exercício. Qual a intensidade da força? Vamos calcular a intensidade da força. Um carro de Fórmula 1 que passa de 500, com massa de 500 kg, arranca com aceleração de 8 metros por segundo. Arrancou com aceleração de 8 metros por segundo. Qual a intensidade do peso do carro? Qual a intensidade da força exercida pelo motor do carro? Então ele tem 500 kg de massa. Ele vai ter uma aceleração de 8 metros por segundo. Eu consigo calcular a força exercida pelo motor do carro para que ele, com essa massa, atinja 8 metros por segundo. E eu também consigo calcular o peso desse carro, agora sem utilizar a aceleração do carro, a velocidade que o carro vai adquirir, mas utilizando a gravidade. Consegue fazer o cálculo lá? A gente fez faz pouco tempo esses cálculos. Pausa o vídeo, responde e já vamos dar continuidade. Vamos lá? Fácil os cálculos. Para calcular o peso, nós vamos utilizar a formulazinha que vimos ali no slide anterior. Peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. A massa do carro, 500 kg, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, próximo à superfície da Terra, e a força-peso desse carro vai ser de 5.000 newtons. A força de aceleração agora do carro, para ele se movimentar.
Força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Massa do carro, 500 kg, aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo que passa, esse carro aumenta a sua velocidade em 8 metros por segundo. A força, então, do motor desse carro vai ser de 4.000 newtons. Lembrando que força, peso e a força de atuação do motor, elas não têm a mesma direção. A força-peso é horizontal, porque está fixando o carro, atraindo o carro no solo, no chão, enquanto a força do motor vai ser horizontal, porque ela vai estar movimentando o carro para frente. Terceira lei de Newton, também chamada de terceiro princípio da dinâmica ou lei da ação e reação, relaciona as forças de interação entre dois corpos. Ao tropeçarmos em uma pedra, sentimos um incômodo decorrente dessa interação. Nessa situação, ao exercer uma força sobre o objeto, o pé recebe uma força de igual intensidade e da mesma direção, mas em sentido oposto à força que ele aplicou. Como as forças não são aplicadas sobre corpos diferentes, elas não se anulam. Então, se eu chuto uma pedra sem querer, eu vou estar exercendo uma força sobre a pedra vai estar exercendo a mesma força sobre o meu pé. Por isso que machuca quando você chuta uma pedra. Outros exemplos da terceira lei de Newton. Quando eu vou chutar a bola, vocês talvez já tenham passado por essa situação, mas você se prepara para chutar a bola e vem alguém e tira a bola da frente. Nossa, é um chute tão estranho, porque você estava preparado para receber a força. Assim como se ia aplicar uma força sobre a bola, ela iria aplicar uma força sobre o seu pé. E quando isso não acontece, é estranho. Enfim, quando estamos na cadeira de rodinha, no laboratório de informática lá, você empurra, você aplica uma força sobre a mesa e a mesa não se movimenta. Por quê? Porque ela está aplicando uma força sobre o seu corpo e você se desloca, você é empurrado para trás. O mesmo ocorre quando nós estamos caminhando. Estamos aplicando uma força sobre o solo e o solo está aplicando uma força contra o seu pé. Se ele não aplicasse uma força contra o pé, você iria escorregar e cair. Enfim, nós temos outras situações ali, a ação e reação da força gravitacional da Terra, ou você fazendo flexão em casa também vai estar aplicando uma força contra o chão e o chão vai estar aplicando uma força contra você, ou numa história em quadrinhos ali, é o disparo de uma arma de fogo, ela vai, uma ação, empurrar o projétil e a reação vai ser ela empurrar você. E, por fim, nós temos a nossa força de atrito. O atrito é uma força de contato que se estabelece entre dois corpos ou meios que estão em contato. O atrito atua no sentido contrário ao movimento, que pretende ser estabelecido ou que já se estabeleceu. O atrito está presente em muitas situações do dia a dia, quando uma pessoa arremessa um objeto que começa a deslizar pelo piso. Nossa experiência diz que a sua velocidade irá diminuir gradativamente até o objeto parar. Conforme a primeira lei de Newton, esse movimento só é alterado se uma força for aplicada sobre o corpo. Assim, no exemplo citado, a força de atrito é responsável por modificar a velocidade dos objetos, tendo em vista o contato entre o corpo que se movimenta e o piso. Então, se você joga uma bolinha, pode ser uma bolinha de gude, ela vai rolar um determinado período de tempo e vai parar. Por que isso acontece? Por conta do atrito dessa bolinha com o piso. A intensidade do atrito depende de vários fatores, entre os quais as características das superfícies que ficam em contato durante o movimento. Em várias situações, o atrito é um efeito indesejável, porque além de se opor ao movimento, provoca o desgaste e o aquecimento das superfícies que entram em contato. Nesses casos, a força de atrito pode ser reduzida com o uso de lubrificantes, como óleos e graxas que, quando colocados entre as superfícies em contato, preenchem as irregularidades delas, tornando-as mais lisas e, consequentemente, reduzindo o seu atrito. Então, aqui nós temos um exemplo disso. Por mais lisa que uma superfície pareça, ela tem algumas reentrâncias, ela tem alguns defeitos. E isso é o atrito. Essa é a força do atrito. Duas superfícies, elas vão ter essas reentrâncias, elas vão ter esses buraquinhos, essas cavidades. Isso vai impedir que o movimento seja adequado.
Se eu adiciono uma camada de lubrificante sobre esse solo, ele vai ficar mais liso. Ah, estou limpando o piso com sabão e água. Fica extremamente liso. Por quê? Porque a água e o sabão eles formam uma espécie de... diminui essas cavidades. Eles vão lubrificar essas cavidades. Isso faz com que o deslizamento de uma outra superfície sobre o sabão com a água seja mais fácil. Então aquela superfície se torna mais lisa. Isso facilita o movimento dos corpos sobre ela. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz algumas pausas, anotações e nos vemos na nossa próxima aula.